Boa noite, fraco. Estão com frio? Boa noite. Isso. E o boa noite fraterno, né? Para os amigos que estão lá no Facebook assistindo também. Antes de iniciarmos as nossas atividades, nosso querido Gilberto Torres, dirigente da evangelização do sábado, vai dar um recadinho aqui para todos nós. Por gentileza, Gilberto. Boa noite a todos. Como o Domingos disse, o meu nome é Gilberto, eu faço parte da equipe da evangelização do sábado. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela doação dos itens do kit de higiene. E o que me traz aqui é justamente isso. Agora, no final do ano, nós fazemos que nem faz a assistência social. Como o nosso trabalho ele encerra na última semana de novembro, então nós vamos dar esses kits de higiene a essas famílias dos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São 4 kits, porque as famílias só vão voltar em março. E o que me traz aqui é justamente isso, pedir a colaboração de vocês para nos ajudar com esses kits, que seriam os sabonetes, as pastas de dente, os absorventes e o shampoo, aquele shampoo de 1 litro. A única coisa que nós não estamos precisando, que nós temos bastante, porque nós recebemos uma doação da Colgate, da Condor, e fora os itens, a escova de dente, é justamente isso. São as escovas de dente que nós temos muito. Vai dar para esse ano e para alguns meses do ano que vem. Então, só para vocês terem uma ideia, são por volta de 700 sabonetes, 700 pastas de dentes, 330 absorventes com aqueles pacotes de 16 e mais ou menos uns 260 litros de shampoo, que é justamente a quantidade para os 4 meses. E eu espero que vocês possam colaborar conosco, porque esses kits têm ajudado muito essas famílias, né? Porque o que eles ganham quando de repente fazem um bico, ou o pai ou a mãe estão empregados, o que eles ganham é justamente para o alimento. E aí eles direcionam para o alimento. Então os outros itens, né, a higiene vai ficando de segundo plano. E esses kits, então, têm ajudado muito essas famílias, tá? E eu agradeço a colaboração de vocês, eu agradeço eu estar aqui, vocês estarem me aturando aqui antes do trabalho. E espero que eu possa contar com a colaboração de vocês. Obrigado. Então vamos atender o pedido do Gilberto aí, vamos todos nós intensificar aí, que é muito importante esse trabalho aí, de atender as crianças, as famílias aos sábados. E os nossos recadinhos. O primeiro dele, desligar o celular. Vamos desligar o celular e vamos nos ligar com o Mestre Jesus. Vamos deixar aí o celular uns 45 minutos, 50, desligado. Depois a gente vai verificar o que tem nele. As cestas básicas são 330 cestas, no qual todas as famílias são mantidas todos os meses, ok? Aquele que não pode colaborar e trazer a cesta básica, é só procurar a livraria que queira ajudar com o din-din. Só falar para as meninas que é para a cesta básica que elas direcionam, ok? Assistência social também está precisando das fraldas, tamanho
P, M e G. E lembrando que as 3 primeiras fileiras são para as pessoas que estão realizando os tratamentos. Feira da Solidariedade, dia 24/9/2023. Reservem o domingo, vocês estão convidados. O Tadeu gosta de torturar a gente, né? Está com fome essa hora, a gente vem do trabalho, né? Olha lá. Nossa barraca é a pizza. Então, que arte, né? Ficou legal ali, ó. A pizza e os sabores que nós vamos ter aqui, o cardápio, para o dia 24. Nossa barraca vai ser facinha. Saindo do Paz e Amor, do lado direito é a primeira ali, né? Então vamos estar com a pizza. Toda a nossa equipe está envolvida no trabalho. Conto com todos os trabalhadores, né? Se revezando o dia inteiro. Alguns já estão trabalhando há muito tempo. E com certeza vamos fazer uma bela feira. A nossa casa depende muito do resultado dessa feira. E desde já agradeço a todos vocês que estão ajudando de uma forma ou de outra, nas doações e tudo. Muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? A mão de um, a mão de outro, ideia de um, ideia de outro, vai formando uma grande equipe de trabalho, né? Eu costumo dizer que eu, Tadeu, Ronaldo, somos só, né? Estamos ali para orquestrar algumas coisas. E toda a equipe vai ajudar bastante nesse dia. Vamos para a programação da noite. Hoje, a leitura da mensagem prece inicial. Hoje ela veio, Valquíria. Ela estava com compromisso semana passada, mas hoje ela está aqui conosco, vai fazer a leitura. Trabalhadora aqui da equipe. Vibrações finais com o nosso querido Sérgio Vieira Rosa, já apóstolo. E hoje, estou até correndo aqui, deixei uns avisinhos para trás. Nós temos o livro do mês. O livro que a diretoria de doutrina indica, passa para todos os trabalhos. E é um livro maravilhoso, Os Mensageiros. Espíritas têm a obrigação de ler esse livro, né? Faz parte de toda a codificação de estudos na nossa doutrina espírita. E quem vai nos passar a mensagem da noite é a nossa querida Juliana dos Santos Cabral. A Juliana também é trabalhadora aqui da equipe, trabalha de sexta também conosco e outras atividades da casa. Vamos iniciar, Valquíria. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos proteja durante toda a noite, durante todo o trabalho. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Capítulo 18, A Porta Estreita, item 5. Do Evangelho segundo o Espiritismo. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mestre Jesus, amigos espirituais superiores aqui presentes, que possamos estar atentos para colocar em prática toda a explanação que a Juliana vai fazer nessa noite de hoje, que ela também seja envolvida e muito amparada. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. Obrigada, Domingos, pelo convite, pela oportunidade. E hoje, a nossa reflexão é sobre o livro do mês, Os Mensageiros. Esse livro, ele é o segundo da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele é psicografado pelo nosso querido Chico e ditado pelo espírito de André Luiz. O primeiro da coleção é o Nosso Lar. Para quem não sabe, Nosso Lar é o nome da colônia espiritual onde alguns espíritos vão depois que desencarnam, que foi o caso de André Luiz. E lá fazemos estágios de recuperação e educação. Então, André Luiz, ele no primeiro volume, no Nosso Lar, ele traz essas impressões e essas observações em relação ao nosso lar. E em relação aos Mensageiros, que é o segundo livro, que é o que nós vamos refletir hoje, André Luiz, ele nos relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para um aprimoramento pessoal e que nem sempre foram bem-sucedidas. E como a espiritualidade ajuda a todos nós no planejamento reencarnatório. Então, eu começo com um pequeno parágrafo de Emmanuel, com a seguinte explicação. Não falta recurso divino ao trabalhador de boa vontade. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípio de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar os envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Que a espiritualidade nos ajuda o tempo inteiro. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Abandonar o homem velho para nos tornarmos o homem novo. E ele comenta aqui, André Luiz, no mundo espiritual, como que é o livro, né? André Luiz, ele sai de Nosso Lar para trabalhar em um departamento diferente, no no Ministério das Comunicações, no Centro de Mensageiros. E o que é isso? Né? E o instrutor adverte sobre o serviço. O nosso serviço é variado, é rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. E todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações. Interessamo-nos somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então, nesse trabalho de André Luiz, destinado a essa preparação desses colaboradores no Centro de Mensageiros, tinham 50 vagas.
Naquele momento, só tinham 3. E André Luiz conseguiu uma dessas vagas. E eles iam ficar esse período desse estágio, vamos chamar assim, eram de 7 dias. Eles iam sair desse centro de mensageiros, iam percorrer algumas colônias espirituais, né, tendo muitos aprendizados, muitas trocas de experiência, iam chegar até a crosta terrestre. Esse era o objetivo, trazendo muitas informações e muitos estudos. E aí o instrutor ainda explica para eles sobre o trabalho. O centro de mensageiros é muito vasto, com atividades complexas, preparando também entidades a fim de que se transformem em cartas vivas, de auxílio e socorro dos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. E também preparamos companheiros para a difusão de esperança, consolo e aviso nos diversos setores de evolução planetária. O serviço não é fantasia, é esforço. E quando o mensageiro se esquece do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costuma se transformar em instrumento inútil. Então, antes de vir para a crosta, André Luiz e os outros estagiários, eles, né, tinham vários, André Luiz, Otávio, Vicente, eles estavam trocando informações, né, o porquê que eles estavam lá, porquê que eles iam fazer esse estágio, como foi a vida deles aqui e por que eles estavam retornando e precisavam desse estágio, precisavam aprender, né, no que eles falharam. Então, cada um estava contando a sua história. E eu vou contar uma história para vocês, tá? Só um spoiler, tá bom? Então, eu vou contar para vocês a história de Otávio. Otávio, ele veio para a Terra e teve muitas dívidas. Muitas dívidas. E ele teve que voltar ao nosso lar numa preparação de 30 anos. E todo esse centro de mensageiros, o Ministério das Comunicações, ajudaram muito ele para que ele tivesse êxito quando ele voltasse novamente, porque ele tinha muitas dívidas aqui, que ele tinha contraído aqui. Então, o que foi combinado? Que ele receberia, quando ele tivesse 20 anos, ele receberia 6 crianças, 6 órfãos. Esses 6 órfãos eram os 6 amigos espirituais que ajudaram muito ele em nosso lar. Então, quando ele chegasse, quando essas crianças chegassem até ele, ele cuidaria delas. Então, ele foi muito preparado e o trabalho também de Otávio seria a consolação às criaturas, atendendo a irmãos ignorantes, perturbados e infelizes. E essas crianças ajudariam muito ele no seu resgate, mas também ajudariam para que ele não se desviasse do seu caminho reto, né? Da moral. Essas crianças seriam como se fosse uma segurança para eles. Tudo combinado, tudo acertado. Beleza. Então, ele volta para a Terra. E aí o que acontece? Tudo estava sendo muito preparado. E ele teria toda a ajuda do plano espiritual para essa tarefa. Quando ele chega, quando ele completa, a mãe dele, desde mocinha era espírita. Quando ele tem 13 anos, a mãe dele desencarna. Quando ele tem 15 anos, começam os chamamentos espirituais. E aí o pai dele casa-se novamente com uma senhora muito bondosa, mas ele achava que ele era superior a ela. E a mãe dele, desencarnada, enviava apelo ao seu coração, porque ele era muito revoltado,
ele se queixava demais, ele se lamentava demais, ele se achava superior. E ele, quando completa 15 anos, ele começa a ter os chamamentos espirituais. Só que ele entende aqueles chamamentos como alucinações. A família dele começa a levar no centro, né? Ele recebe muitas orientações espirituais, mas ele não acredita naquilo. Ele acredita que aquelas orientações, ele era uma pessoa muito vaidosa, então ele não acreditava naquelas orientações que ele recebia. Então o médico, ele vai até um médico e o médico diz a ele que ele precisava se divertir mais, se entregar a algumas paixões mais inferiores. Então, quando ele completa 20 anos, o seu pai retorna à pátria espiritual. E a madrasta, então, chega até ele com 6 crianças. Algumas crianças já eram do primeiro casamento. Então, tinham essas 6 crianças. E aí ele se nega a cuidar dessas crianças. 2 anos depois, essa madrasta desencarna. E ele também não acolhe essas crianças. Deixa elas a própria sorte. Logo após desse período, ele fica num período assim muito ocioso. E ele comete uma atitude menos digna. O livro não comenta qual atitude é. E aí ele foi obrigado a casar com uma moça em uma condição espiritual muito inferior à dele. E, como ele mesmo relata, até o final dos dias dele, ele foi muito atormentado. Tanto pelo filho que ele teve com a mãe do seu filho, com a sua esposa, e também atormentado pela esposa. Ele morre, ele desencarna aos 40 anos de álcool, sífilis e desgosto. E aí, assim, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para cumprir, né? Ele foi muito ajudado, né? Mas pela questão da vaidade, pela questão de se achar superior, ele não cumpriu o compromisso, mais uma vez, que ele tinha com a espiritualidade e com todo o planejamento dele. E aí tem um comentário no livro, referente a essa história, que é muito interessante, que diz assim, quando Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, é muito extenso, mas no plano da carne, insistimos à porta das coisas e exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, no mundo espiritual, temos de bater a porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Então, é a mesma coisa. Eu não sei se quem já estava aqui no salão, prestou atenção numa música que tocou antes do Quanta Luz, né? Que diz, né, um trechinho da música, né? Não te trago ouro porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza desse mundo. Então, o que a gente pode fazer de reflexão, eu trouxe algumas reflexões para compartilhar com vocês sobre a história dele e sobre também esse pensamento, que assim, Otávio, ele tinha muitos compromissos, né? Assim como nós também, nós assumimos compromissos na espiritualidade. Nós não sabemos, nós temos o véu do esquecimento, nós não lembramos. Mas eu acho que a principal mensagem do livro é quais são as mensagens que nós estamos recebendo. Quais são os pedidos que estão chegando até nós? Quem são as pessoas que estão chegando até nós? O que está ao nosso redor? Porque vamos combinar, o que mais nós recebemos é mensagem. Nós estamos no mundo de WhatsApp, certo? Então,
Quando nós chegarmos lá fora, a gente vai ligar o celular e vai ver quantas mensagens nós recebemos. Mas será que tem alguma mensagem nos convidando para ir para algum serviço voluntário? Tem alguma mensagem nos convidando a visitar aquele parente que a gente não gosta muito dele, mas que ele está num hospital? Será que tem alguma mensagem que eu posso enviar convidando um amigo para fazer um curso? Será que tem alguma mensagem daquela pessoa que eu não tenho muita paciência com ela, né? Mas ela fica me mandando uma mensagem. Será que eu não posso trabalhar um pouquinho mais a minha paciência com ela? Quais são o que o livro mostra é assim, o que eu entendi. Nós não vamos conseguir resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos compromissos, todos os nossos resgates, não. Não é isso. Não seria dessa forma, não funciona dessa forma. Mas nós estamos receptivos a receber as mensagens para que nós possamos ter um gesto, ter uma palavra, ter um olhar, ter um abraço. É mínimo, né? Nós estamos abertos a isso, né? Essa conexão com a espiritualidade. Tem uma frase no livro que diz que é esse o verdadeiro significado do grão de mostarda, que é um gesto, é uma palavra, é um pensamento, é uma oração, é uma palavra positiva, né? Não precisa ser alguma coisa grande, não. Resolver tudo, não, não, a gente não vai resolver muita coisa, né? Mas, às vezes, eu acho que é olhar, é perceber, é prestar atenção. Bom, e continuando a viagem de André Luiz, depois que eles passam por algumas colônias, e eles chegam até a crosta, chegam até o Rio de Janeiro. E eles foram para a casa de uma senhora, da dona Isabel, onde o instrutor, ele queria mostrar que existem vários refúgios de nosso lar na crosta. E a casa dela era um desses refúgios, pois aquela residência tão humilde era lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam preciosamente o nosso lar. Uma oficina que esbanjava amor e que tinha ali vários irmãos espirituais. Da dona Isabel saía uma luz brilhante de seu tórax. E a ela só era permitido ver a 20ª parte dos trabalhos espirituais, porque ela não teria tranquilidade e condições para continuar. E ela estava ali, firme e forte, por 40 anos. Aquele espaço que ela tinha, ela não abria mão, em hipótese alguma, era para os seus serviços de cultura evangélica. Seu filho queria que aquele espaço fosse alugado, mas ela disse que enquanto ela estivesse viva, aquele espaço era destinado à espiritualidade. Então, o instrutor, ele leva os estagiários até a casa dela, e lá eles se dividem. Vão fazer vários trabalhos, os grupos se dividem, vão fazer orações, trabalhos, experiências, treinamentos em vários locais. Mas depois, todos eles voltam e se reúnem ali, na casa dela. A casa dela é uma das muitas que tem, né? E eles explicam o quanto as nossas casas são iluminadas, o quanto nós fazemos o evangelho no lar, o quanto
né, existem pessoas que fazem trabalhos assistenciais e essas casas são iluminadas e são abençoadas. E ali era um lugar de refazimento dos espíritos também, quando eles voltaram para a casa dela, proporcionando segurança aos dois, tanto aos espíritos como a ela, e fazendo com que a mensagem do Cristo fosse cada vez mais divulgada e realizada. Então, eu espero que eu tenha passado um pouquinho da mensagem dos mensageiros para vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então, aproveitando esta bela mensagem passada pela Juliana, explanando o livro Os Mensageiros, nos esclarecendo um pouco sobre o retorno de cada um de nós do plano espiritual e os nossos compromissos. E neste clima amorável, de paz, harmônico, vamos buscando um breve reabastecimento para, na sequência, partirmos para as vibrações. Vamos imaginando uma luz pairando sobre o alto da nossa cabeça e essa luz começa a penetrar em nosso cérebro pelo coronário. O coronário, onde temos a glândula pineal ou epífise, onde temos as energias da inteligência, a nossa consciência universal, fonte de tudo, é o chakra da luz que mostra a nossa caminhada cósmica. Pouco mais abaixo, o chakra frontal, no centro da testa, onde fica a glândula pituitária ou hipófise, que governa o nosso intelecto, o nosso cérebro, os 5 sentidos, é o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. Um pouco mais abaixo, essa luz descendo, na altura da garganta, temos o laríngeo, a glândula endócrinas, responsável pela voz, pelas palavras, pela comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Desce um pouco mais na altura do peito, onde temos o cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Pouco mais abaixo, o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Um pouco mais abaixo, o umbilical, sacro ou sexual, abaixo do umbigo, representa o nosso centro da energia sexual e das forças criativas, desejos e prazeres, a imaginação e a criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação das energias inferiores. E por último, o básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da Terra para nos sentirmos mais conectados e seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela perna direita, passando pela sola dos pés, subindo
pela perna esquerda e iniciando pela coluna vertebral. Vai lentamente subindo vértebra a vértebra, até chegar novamente no coronário. Uma vez finalizado este ciclo, nos sentimos reabastecidos, mais fortalecidos, reanimados. E como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. E assim sendo, vamos doar um pouco das nossas energias para pessoas e entidades necessitadas. Vamos iniciando pelos hospitais, públicos ou particulares, pequenos ou grandes. Vamos vibrando pelos doentes que ali estão, nas mesas de cirurgias, nas UTIs, nos quartos, pelos corredores. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda a equipe de paramédicos. Vamos vibrando também pelos orfanatos. Os orfanatos onde milhares e milhares de crianças anseiam por uma adoção. Pelos asilos, onde os idosos anseiam por uma visita. E também pelos sanatórios, em particular para Pirapitingui. Vamos vibrando pelos moradores de rua, que nestas noites frias passam dificuldades imensas. Em falando de moradores de ruas, vamos fazer uma vibração especial para a Cracolândia, onde milhares de criaturas se perdem nos vícios. Ali pela região da Santa Efigênia, da Rua Timbiras e as Vitórias, Duque de Caxias e outras mais, para que essas pessoas encontrem uma mão amiga, uma porta que possa ajudá-las a sair desta situação tão sofrível. Vamos vibrando pelos desabrigados pelas chuvas, pelas enchentes, pelos desmoronamentos. E hoje, em especial, uma vibração para o Rio Grande do Sul, onde mais de 50 cidades estão debaixo d'água. Vamos vibrando pelos desempregados, em busca de um emprego, de um trabalho. Vamos vibrando pelos policiais, pelos bombeiros. Vamos vibrando por nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade, por seus diretores, seus trabalhadores e pelos frequentadores, pelas urnas dos encarnados e desencarnados. Vamos vibrando pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa moradia, pelos nossos parentes, pais, mães, filhos e filhas, esposos, esposas, por aquele parente que tem uma dificuldade enorme de se relacionar, por aquele que mais necessita. Vamos vibrando também por alguma criatura, um parente, um vizinho, um amigo que esteja hospitalizado. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos três poderes, pelo governo central, para que haja harmonia entre os poderes e não a superação de um poder sobre o outro. Vamos vibrando pelos outros países, por seus governantes, para que haja sempre as decisões em favor dos mais necessitados. Vamos vibrando pelo planeta Terra, este planeta que nos recebe como se fosse um berço na manjedoura, nos dando a oportunidade de crescer, de aprender e de nos renovarmos. Vamos vibrando, queridos irmãos, agora pelas águas.
pelas águas que trouxemos, pelas águas que deixamos em casa, numa jarra, no filtro. E para isso, vamos buscando o auxílio dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, dos médicos socorristas, dos biólogos, dos químicos e dos farmacêuticos, dos pretos velhos, dos indígenas, dos conhecedores das plantas, das matas, da natureza, para que todos, unidos num só pensamento de amor e fraternidade, possam elaborar neste grande laboratório do cosmo universal esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos e que a faça fluir, preenchendo o nosso vasilhame com este medicamento. E com este medicamento e com os ensinamentos do seu Evangelho, ó Senhor, possam dirimir, possam eliminar todas as nossas faltas, todas as nossas deficiências físicas, químicas, morais, para que possamos, querido Mestre Jesus, hoje estarmos um pouco melhor do que ontem e amanhã, para que sejamos um pouco melhor do que fomos hoje, para que possamos também, amado Mestre Jesus, sermos merecedores de estarmos um pouquinho, 1 milímetro que seja, querido Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Assim seja, querido Mestre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom retorno. Boa noite a todos. Até terça. Bom feriado. Uma excelente semana para todos nós. De luz, paz e amor em Jesus.